de priorizarmos aquilo que vem da parte de Deus. Acerca da redenção e ressurreição, não vou ler, porque quero seguir adiante. Sobre o arrebatamento da igreja. Então você tem algumas obras importantes, por exemplo, essa de Timothy Paul Jones, muito boa, porque ela traz todas as abordagens. Então é importante você estudar todas elas, para você compará-las. E é isso que ele faz. Ele traz todas as abordagens e compara umas com as outras. Então, olhando para a linguagem de Paulo, você vê que a abordagem que fala acerca de arrebatamento da igreja antes da tribulação, já era vista por Paulo, já era expressada por Paulo na sua palavra. Por exemplo, ele coloca aqui, Tito 2,13, na descrição de Paulo, a vida cristã é uma vida que está aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória. Olha a divisão que ele faz. A bem-aventurada esperança. Que esperança é essa? De ser arrebatado, de ser levado daqui para as mansões celestiais. E o aparecimento em glória. Não sou eu que, foi Paulo que fez essa divisão. A bem-aventurada esperança é uma esperança. Quando é que Jesus vem? Não sabemos. Qual dia? Qual a hora? Não sabemos. Mas nós esperamos. Ainda que tarde, mas nós mantemos nossa botija com azeite, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, para que o momento que ouvir o brado, aí vem o esposo, nós tenhamos azeite, e nós podemos ir até ele e nos encontrar com ele nos ares. Isso é esperança, a bem-aventurada esperança, que é diferente do aparecimento em glória, quando nós, depois da ceia das bodas do Cordeiro, quando ele vier salvar Israel no Armagedon, todos nós desçamos juntamente com ele, aí o aparecimento dele em glória. Então são situações diferentes. Veja só, deixa eu passar aqui. Isso, arrebatamento da igreja e volta de Cristo. Veja que a vinda do Senhor, ela é dividida em duas etapas. Quem está dizendo isso? A Bíblia. Como é que a Bíblia diz isso? Através dos textos. Quando você vê os textos que falam de arrebatamento e você vê os textos que falam da manifestação em glória, ela está dizendo para mim que há duas etapas de um só evento, que cada uma das etapas tem uma característica singular, uma característica própria, diferente da outra. Você tem, o arrebatamento ocorrerá em um momento inesperado, como Jesus mesmo deixou claro, a hora em que não espera. Se o pai de família soubesse a hora que vem um ladrão, vigiaria. Todos os elementos surpresa. A volta de Jesus à terra, Jesus voltará à terra depois da tribulação de 7 anos, Mateus 24, 29. Jesus voltará para a igreja, esse é o arrebatamento. Jesus voltará com a igreja, Apocalipse 19, 14. Os crentes serão levados à presença de Deus. Os crentes virão à terra. No arrebatamento, nós vamos a ele. Tá certo? Veja, as virgens ouviram o brado, saíram ao encontro, elas foram até eles. Hoje Jesus diz, aonde estiver o cadáver, aí se ajuntam os abutres, nós vamos até ele. Na vida em glória, nós e ele viremos juntos. Então são manifestações totalmente diferentes. Os crentes experimentarão o arrebatamento, 1 Coríntios 15, 52. Todo olho verá Jesus como o rei que está voltando. Não há menção de batalha com Satanás em relação ao arrebatamento. Satanás será preso na vinda em glória. Não há menção de julgamento em relação ao arrebatamento. A terra será julgada na vinda em glória. O arrebatamento é um mistério. A vinda de Jesus foi profetizada em todo o Antigo Testamento. Características das duas etapas de um só evento. Vamos lá. Isso aqui eu vou passar. O que é isso aqui? Só para explicar. A abordagem que é ratificada pela igreja, Assembleia de Deus, é uma abordagem pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. O que essa abordagem ela favorece? Uma visão, uma leitura mais literal da Bíblia e não alegorizante, como as outras abordagens preferem. Uma abordagem pré-milenista histórica, ou aliancista, ou amilenista, ou pós-milenista, preferem sempre uma alegorização. Não, por exemplo, ele diz, o arrebatamento não é arrebatamento. O arrebatamento é quando você foi salvo, aí Jesus tirou você do mundo de pecado e trouxe para a igreja. Pronto, esse foi o arrebatamento. Só que a descrição de arrebatamento na Bíblia não é essa. Paulo disse, no abrir e fechar de olhos. Nós, os que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro.
e nós, os vivos, seremos juntamente com Ele transformados, para nos encontrarmos com Ele na glória. Isso é arrebatamento. A Bíblia dá uma descrição de arrebatamento, alegorização dos pré-milenistas históricos, ou pós-tribulacionistas, como queira. Os amilenistas, os pós-milenistas, não casa, não bate. Então, por mais que eu ame esses irmãos, por mais que eu respeite esses irmãos, eu fico com a Bíblia. Então, a Bíblia Sagrada, ela nos dá uma descrição, e o quadro aqui é o seguinte: os pós-tribulacionistas, amilenistas e pós-milenistas, eles misturam a história de Israel com a história da igreja, o chamado aliancismo. O aliancismo, ele diz, o aliancismo é diferente do dispensacionalismo. O aliancismo diz, aquilo que Deus ia fazer por Israel, está fazendo por meio da igreja. Ou seja, aquilo que era específico para Israel, esquece. Agora Deus está fazendo pela igreja. Só que não é assim que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina que existem promessas que ainda vão se cumprir para Israel. Existe uma abordagem de Cristo em relação à igreja, e existe uma abordagem de Deus em relação a Israel, específicas. Então nós temos essas diferenciações que são muito importantes, tá? A nação de Israel, na visão dispensacionalista, contrasta entre Israel e a igreja. Isaías exclama com relação a Israel: embora o nome dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Isso aqui é a vinda de Cristo em glória. Quando Israel estiver sendo acuado por todos os lados, o povo estiver de fato reduzido pela matança, e Jesus Cristo junto com a igreja virá salvá-los. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Então você olha para isso aqui e você vê igrejas tentando seguir um legalismo na atualidade, sabatismo, tá certo? Tentando adotar uma espécie de legalismo, estão trabalhando contra aquilo que a Bíblia Sagrada já orientou. Ninguém consegue guardar a lei nos seus 613 preceitos. Jesus Cristo guardou perfeitamente toda a lei, e nós estamos totalmente dentro da lei em Cristo, por meio de Cristo Jesus. Por isso que nós nos apresentamos para ser salvos pela graça em Cristo Jesus, e não por meio de obras, não por meio da lei. Por que não? Porque não buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Romanos 9, 27 a 33. Então você vê um contraste: Israel e a igreja. Aqui você tem um pouco sobre as dispensações, dispensacionalismo. Você dá uma lida mais tarde para você entender que as dispensações, o que elas são? Elas são uma estratégia, elas são um sistema de estudos. A dispensação não quer criar coisa nova para colocar na Bíblia. O dispensacionalismo é uma forma de ler a Bíblia. Essa é a questão. Então algumas pessoas criticam o dispensacionalismo como se ele fosse um bicho de 7 cabeças. Na verdade, o que o dispensacionalista se propõe? A estudar a Bíblia na sua literalidade, a crer que tudo aquilo que a Bíblia afirma se cumpre e acontece literalmente. Então, em vez de adotar uma abordagem mais alegorizante, o dispensacionalista, ele faz uma leitura histórico-gramatical, uma leitura histórico-gramatical de fato, e não como alguns alegam. Então alguns dizem que fazem essa leitura histórico-gramatical, mas só quando convém. Quando eles encontram algum trecho de dificuldade, aí eles partem com uma alegoria. E o dispensacionalista não, ele se propõe a fazer uma leitura histórico-gramatical de fato, tá certo? Então o dispensacionalismo é uma forma de estudo da Sagrada Escritura, é uma estratégia de estudo. Vou passar isso aqui também. Contraste entre pré e pós-tribulacionistas, tá? Aqui sobre os pré-milenistas históricos ou pós-tribulacionistas e o pré-milenismo dispensacionalista. Ok? Vamos passar isso aqui. 3 pontos importantes sobre cada escola, que vocês vão ler depois também. Vamos lá. Vamos ver. Aqui o quadro das dispensações, ó, que foi produzido tanto por Cyrus Scofield como por John Nelson Darby.
Então são dois nomes importantes da escola dispensacionalista, que tem essa visão da escatologia conforme a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela faz essa leitura dispensacionalista das Sagradas Escrituras. Esse aqui é aquele quadro onde você tem a apresentação de todo esse tempo escatológico, a partir da 70ª semana de Daniel. Então, a 70ª semana de Daniel, a gente vai ver detalhadamente aqui, ó, as 7 semanas, a reconstrução do templo, mais 62 semanas, dá 69, o que, somando, chega até a morte de Cristo na cruz do Calvário. Após a morte de Cristo, as 69 semanas de Daniel já se cumpriram, e você agora tem o tempo da graça, você agora tem o tempo da igreja. O tempo da igreja, no dispensacionalismo, ele é chamado de parêntese profético. Por que parêntese? Quando você está numa narrativa e você quer abrir uma explicação que não está necessariamente em harmonia com o texto, você abre um parêntese. Então você fala, olha, você está construindo a narrativa. Aí você fala, eu vou dar uma explicação aqui que vai ajudar a entender a narrativa, mas ela não está na mesma harmonia da continuidade do texto. Então eu vou abrir um parêntese, vou trazer a explicação dentro do parêntese e vou fechar o parêntese. É isso que é o parêntese profético. É isso que é a história da igreja. A história da igreja, ela não foi visualizada por todos os profetas. Nem todos os profetas no Antigo Testamento entenderam o tempo da igreja. Você tem esse conflito muito claro na vida de João Batista. João Batista, ele é um personagem que está no Novo Testamento. Você abre sua Bíblia no Novo Testamento, você lê sobre João Batista. Mas toda a mentalidade de João Batista é da Antiga Aliança. João Batista é o último profeta da Antiga Aliança e está dentro do Novo Testamento, tá certo? Você tem toda a mentalidade dele funcionando na dinâmica da Antiga Aliança. Tanto que João Batista prega, né? Arrependemos e convertemos, porque é chegado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tem na sua mão a pá, tá certo? Juntará o trigo no celeiro e queimará a palha no fogo. Então, na perspectiva de João Batista, o juízo era para o dia dele. João Batista estava pregando o juízo de Deus, o juízo que acontecerá no trono branco. João Batista estava pregando o juízo de Deus para os seus dias. E aí, João Batista, devido a essa perspectiva que ele tem da história, quando ele foi encarcerado por Herodes, ele chama alguns dos seus discípulos e manda até Jesus. O que ele pergunta para Jesus? Hein? O que ele pergunta para Jesus? És tu o Messias? Ou havemos de esperar por outro? Então, essa pergunta não é todo mundo que pode fazer, né? João Batista tinha muita moral diante de Cristo. Tanto que quando Jesus Cristo recebe, né, aqueles que ele enviou, dispensa eles e vai falar com os discípulos, o que Jesus fala assim com João Batista? Dos nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João Batista. Por quê? Por causa da missão que ele tinha, que é anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá certo? Mas até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então você tem essa perspectiva. O que Jesus responde para os emissários de João Batista? Veja, os coxos andam, os cegos veem, os leprosos são limpos, e bem-aventurado todo aquele que não se escandalizar em mim. Isso que ele falou foi direto para João Batista. Por quê? João Batista é um pregador da Antiga Aliança. João Batista está pregando o chamado O Dia do Senhor. O Dia do Senhor é visualizado em toda a Antiga Aliança como o dia do juízo de Deus. Só que entre o juízo de Deus e aquele tempo, havia o chamado tempo da graça, no qual nós estamos, o tempo da igreja. Então Jesus Cristo disse, olha, o momento agora não é de juízo, vai sim, vai ter juízo. João Batista não estava errado, João Batista só estava equivocado em relação ao tempo. A pregação está toda correta. De fato, ele tem na mão a pá que junta, tá certo, trigo no celeiro, que é a igreja, e queima a palha no fogo do juízo. Só que esse juízo não é agora. O fogo agora não é de juízo. O fogo agora é o fogo de Pentecostes. Aquele fogo que desceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Esse é o fogo. Línguas repartidas como que de fogo. Tá certo? Então o fogo de juízo virá, mas não agora. É para o tempo escatológico. E agora é o tempo de salvação.
Esse tempo de salvação que não foi visto pelos profetas da antiga aliança, ele é chamado de parêntese profético ou hiato profético, que é o tempo da igreja. Então, estamos aqui, as 69 semanas de Daniel se cumpriu com a morte de Cristo. A sua ressurreição dá início ao tempo da graça, dá início ao tempo da igreja, que vai continuar, já tem 2022 anos, vai continuar até o momento do arrebatamento. Se o arrebatamento acontecer agora, fecha-se o parêntese profético e dá-se início à chamada 70ª semana de Daniel, a semana de número 70, tá certo? Vamos dar sequência aqui para trazer mais explicações. Olha só alguns falsos profetas aqui, só para a gente deixar o alerta. Testemunho de Jeová, seus líderes Charles Taze Russell, Rutherford e Friedrich Franz profetizaram a volta de Cristo para, soma aí, 1914, 1915, 1918, 1920, 1925, 1941 e 1975. Obviamente todas falharam. Adventistas do sétimo dia, temos William Miller, previu a volta de Cristo para 22/10/44, o dia da grande decepção. Diante do fracasso, ele se arrependeu e voltou para a Igreja Batista, onde morreu salvo na pessoa bem de Cristo. Por quê? Ele se arrependeu. Teve coragem de se humilhar, voltar para a igreja e se arrepender de seus erros. Mas a chamada Ellen White e seu marido pegaram aquilo que ele tinha jogado no lixo e fizeram daquilo uma nova doutrina. Tá certo? A doutrina é chamada doutrina do juízo investigativo. Ian Edson reinterpretou a fracassada profecia para dizer que Cristo saíra do Santíssimo e estava voltando. Junto com Ellen White e seu marido, fundaram a Igreja Adventista do sétimo dia e também já profetizaram várias vezes a volta de Cristo de forma incorreta. Veja só, isso aqui é todo um quadro escatológico, a colocação de cada momento, de cada evento. Mas vamos seguir adiante. Nós estamos aqui, parêntese profético, tá? Então, findando o parêntese profético, o arrebatamento, a gente vai dar início à 70ª semana, dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Vamos lá, vamos seguindo. Aqui, deixa eu me aproximar. Isso aqui, Esse livro aqui é muito importante. Stanley M. Orton, A Vitória Final. Ele agora é Apocalipse, versículo por versículo. Relançaram ele. Então, muito conteúdo dele vai vir desse livro aí. Esse livro é muito bom. Analogia das colheitas. Veja, essa analogia das colheitas, ela é muito importante para deixar claro essa sequência da escatologia, essa sequência do arrebatamento. Por quê? Muitas pessoas têm questionado a abordagem bíblica acerca do arrebatamento pré-tribulacional. Então tem se levantado aí um questionamento muito forte em relação a isso. Mas a gente não precisa se preocupar, porque o arrebatamento pré-tribulacional é bíblico. O arrebatamento pré-tribulacional, ele é o que melhor explica a abordagem bíblica acerca dos fatos, acerca dos eventos. Por exemplo, essa analogia da colheita, ela não foi inventada, tá certo, por teólogos dispensacionalistas. Essa analogia da colheita, ela é abordada por Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 20 a 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 20 a 26. É lá onde ele faz a abordagem dessa analogia da colheita. O que ela diz? Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita a primícia. Veja, e foi feita as primícias dentre os que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Por quê? Assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Olha aqui, Cristo, as primícias. Cristo, as primícias. Quando a gente olha isso aqui, a gente tem que se lembrar do seguinte, inclusive é algo que levanta um pouco alguns debates. Quando Cristo deu brado na cruz, está consumado, e rendeu o seu espírito. Fala que teve um terremoto, o sol escureceu e alguns santos saíram dos túmulos. Eu já vi alguns defensores dizendo que aqueles santos que saíram do túmulo fazem parte das primícias. Só que o que acontece? Mesmo que algumas pessoas importantes afirmem isso,
você precisa de respaldo bíblico. E você não tem esse respaldo. Toda vez que Paulo fala da primícia, ele fala as primícias, no plural. Só que aquele que ele diz que é qualificado para sim as primícias é um indivíduo. É Cristo. Cristo é as primícias. Tá certo? Aqueles que ressuscitaram em semelhança de todos aqueles que ressuscitaram ao longo dos textos bíblicos. Lázaro ressuscitou, só que Lázaro depois veio a morrer de novo, tá certo? O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas ele também veio a falecer de novo. A irmã Dorcas ressuscitou, mas também ressuscitou para morrer de novo, porque ressuscitou num corpo carnal, num corpo físico. E aqueles também, a partir daquilo que a Bíblia Sagrada nos respalda, também ressuscitaram no corpo físico. Eles foram um grande sinal dos eventos que estavam acontecendo, mas eles não se constituem na chamada. Cristo é as primícias. Paulo diz isso em várias abordagens. Em nenhum momento Paulo diz que Cristo mais aqueles, Cristo mais fulano, beltrano, ciclano. Não, Cristo é as primícias, tá? E o que Paulo quer dizer com as primícias? Paulo está fazendo menção de textos do Levíticos, está fazendo menção de textos que falam de um cerimonial importante. Qual é o cerimonial? O cerimonial das colheitas. O que acontecia? Quando você tinha plantio e depois colheita. Na colheita, você pega a primeira parte da colheita, faz um molho, leva ao sacerdote. O sacerdote vai tomar aquele molho, tá certo? Aquele peixe, ele vai mover diante do altar. Mover. Esse ato de mover aquela primícia diante do altar é um oferecimento a Deus. Então está oferecendo o que? A primeira parte. Oferecendo o que? A primícia. Quando ele oferece a primícia, o que ele está fazendo? Ele está consagrando toda a colheita geral. Então você, nas situações de colheita, você tem primícia, aquilo que é apresentado diante de Deus. Para quê? Para que Deus abençoe toda a colheita geral. Depois de realizada a colheita geral, você ainda terá as chamadas espigas caídas. Deuteronômio descreve qual é a aplicação dessas espigas caídas, essa colheita posterior. Deuteronômio diz: você não deve colher as beiradas do campo e não deve voltar para pegar aquilo que caiu do cesto. Por quê? Aquilo é para os pobres da terra. Você vê na prática isso no livro de Ruth, quando ela volta e a sua antiga nora, sua nora, né, que agora estava como uma afilhada dela, a sua nora, ela vai, né, até o campo, ela espera a colheita, aí depois ela vai pegar aquilo que caiu, chamada espigas caídas. Então você tem uma analogia que nos descreve três situações. Paulo diz: Cristo é o que? Primícias, dentre os que dormem. Cristo ressuscitou numa forma de ressurreição que ninguém viu até hoje. Só Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Cristo é as primícias. Quando Cristo morre, Ele vai apresentar o seu sacrifício diante de Deus. Quando Ele apresenta o seu sacrifício diante de Deus, Ele está consagrando a colheita geral. Quem é a colheita geral? A colheita geral são as 5 virgens prudentes que têm azeite nas suas vasilhas. É a igreja de Cristo que está esperando para ser colhida dessa terra a qualquer momento. Quando a trombeta soar, e Paulo, como diz, em um piscar de olhos, em um átomos, nós vamos ser colhidos dessa terra e levados para estar junto com o Senhor. Então você tem primícias, é Cristo, que ressuscitou no corpo glorioso. Quando Cristo ressuscitou, primeiro apareceu aquelas mulheres, né? Depois as mulheres anunciaram os apóstolos. Pedro foi até o túmulo, viu vazio, viu o lençol dobrado em cima. E aí estavam no cenáculo com medo, escondidos. E Cristo se manifesta no meio deles. O corpo glorioso não tem limitação nem de tempo nem de espaço. Ele pode transitar entre o espiritual e o físico, o material. Cristo aparece no meio deles sem ninguém ter lhe aberto uma porta. Aí eles se assustam pensando que é um fantasma. Cristo disse: eu não sou um fantasma. Apresentem peixe para que eu coma. Ele deram peixe, ele comeu. Deram pão, ele comeu. E ele ainda tem um tete a tete com Tomé. Tomé havia dito: se eu não colocar o dedo na ferida
do lado e nos cravos das mãos, eu não creio. Eu só creio vendo. Cristo diz: Tomé, é o seu momento. Vem cá, põe o dedo. Ele não teve coragem de pôr o dedo. Ele caiu de joelhos com a cara no pó e disse: Meu Senhor e meu Deus. Glória a Deus. Tomé duvidou para que nós crêssemos. É maravilhoso isso. Por quê? Você vê, Cristo ressuscitou num corpo glorioso, um corpo que é modelo para a nossa ressurreição. Assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. É isso que Paulo deixa muito claro nas suas epístolas. Então você tem essa situação: Cristo ressuscitou no corpo glorioso, ele é a primícia, e nós somos a colheita geral. E aqueles que ficarem da colheita geral, conforme a analogia, são as chamadas espigas caídas. Quem são as espigas caídas? Aqueles que após o arrebatamento da igreja, que não subiram no arrebatamento por não estarem prontos, por não terem azeite na vasilha, não terem o Espírito Santo de Deus na vida, estavam brincando com Deus, não estavam levando Deus a sério, agora vão adentrar pela grande tribulação. E vão adentrar pela grande tribulação conscientes do que está acontecendo. Que o anticristo vai se levantar como governo mundial, que vai impor a sua marca para que possam participar do seu governo, comprar ou vender ou negociar, tá certo? Que vai haver a chamada, os 4 selos que liberam os 4 cavalos, tá certo? Vão haver as taças, vão haver as trombetas. Então eles estão cientes de tudo isso que vai acontecer. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Eles estão conscientes de tudo isso. E eles serão visualizados na abertura do 5º selo, quando você vê uma multidão que foi degolada, que foi morta. Então alguns acusadores do pré-tribulacionismo, eles dizem que nós afirmamos que haverá uma segunda chance. E de modo algum, nós em qualquer momento eu vi algum palestrante afirmar que nós temos irresponsavelmente afirmado acerca de uma segunda chance. O que haverá sim, nós temos que afirmar aquilo que a Bíblia afirma. A Bíblia diz que vai haver salvação durante a grande tribulação. Sim, diz que vai. Por quê? Vai haver uma igreja que não foi arrebatada. Vão haver os 144 mil israelitas que vão pregar durante a grande tribulação. Vão haver 2 testemunhas que vão pregar e fazer sinais e maravilhas. E vão haver anjos pregando o evangelho do reino. Então vai haver salvação durante a grande tribulação? Vai. Só que a que custo? Aqueles que chegarem às mansões celestiais, vindos da grande tribulação, é dito acerca deles: aqueles que foram mortos, aqueles que foram degolados, por não receber o sinal da besta, o sinal do anticristo na sua vida. Então, quando a gente olha para uma situação dessa, não dá para encarar isso como uma segunda chance, mas sim, é uma situação que ninguém deve esperar passar. É uma situação que ninguém deve pensar em tentar atravessar. A gente vê isso sendo descrito, uma analogia que se pode fazer acerca disso, quando a gente vê os irmãos e as irmãs que vivem em países comunistas. Muito obrigado. Que vivem em países comunistas. Países que pegam famílias inteiras e lançam na prisão porque não negam a Cristo. Onde a pessoa vê um filho dela ser torturado na sua frente para que ela negue a Cristo. Vê a sua esposa ser torturada até a morte na frente dele para que ele negue a Cristo. O que o ISIS faz lá no Oriente Médio, o que os países comunistas fazem, como a Coreia do Norte. Então são situações em que muitos fraquejaram, em que muitos perderam sua salvação. Por quê? Porque não conseguiram ser fiéis até o fim, não conseguiram resistir até a morte. Então uma situação dessa é que será vivenciada durante a grande tribulação. Se alguém quer chamar isso de segunda chance, fique à vontade, mas eu não acredito que isso seja uma segunda chance. Eu acredito que isso é algo que ninguém deve esperar passar, mas deve sim subir nessa ocasião aqui, ó. Visto